Depois da nossa meditação, aí o grupo voltará para cantar mais 3 cânticos nesse musical especial que nós estamos tendo a bênção de participar. A nossa meditação está registrada em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achava em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles no quarto de visitas. Palavra de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. O Natal é uma história cheia de vida. E como que esta história, em seus muitos desdobramentos, acaba indicando, denunciando, parte da sua própria história, da minha história de vida. Como essa história, lida e relida, de tantas óticas e ângulos e pontos de vistas diferentes, nós encontramos muitos e muitos ensinamentos que têm tudo a ver com a nossa existência, com o nosso dia a dia. Esse Natal de Cristo é uma história cheia de vida, porque é a história das muitas manifestações de Deus. Através do Natal de Jesus, há muitas e muitas manifestações de Deus. Eu acho que está com um probleminha aí, confere para mim, não está passando. É também uma história cheia de vida, porque é a história marcada por muitos contrastes. Você tem poderosos sendo confrontados por humildes. Você tem ricos sendo incomodados pelos pobres ou pelo pobre. É uma história que revela muitos contrastes, mas é especialmente a história da vivência, da vida de uma família. O Natal é celebrado em família, porque Natal é a narrativa, é a indicação, é uma história que identifica uma família em suas muitas maneiras de relacionar-se com a própria vida. O enfrentamento da vida fica estampado em cada detalhe dessa história do Natal de Jesus, de forma que a história é a própria vida. Nós temos nessa história de família, lutas diárias de uma família muito humilde, muito simples, cheia de limitações. O que as pessoas mais desejam e mais pretendem no Natal, nem sempre é aprender do Natal o modo ideal de se viver. Até porque, na nossa realidade, o modo ideal de se viver é aquele modo marcado pelo conforto, pelo luxo, pelas riquezas, pelos bens, pelos presentes, ainda que estas coisas sejam também importantes. Mas há uma história de vida nessa narrativa, e eu quero dividir essa história com você. O Natal e suas práticas de vida. Nós temos aqui uma família, segundo o texto, sacudida por experiências nunca vivenciadas. José e Maria são obrigados a deixar Nazaré, na região da Galileia, ao norte de Israel, e se dirigirem até a Judeia, em Belém de Judá. Uma viagem difícil. E essa família vai tendo uma após outra experiência que até então eles nunca tinham experimentado. Quais foram as experiências que nós tivemos este ano e que ainda não havíamos experimentado? É uma família que está no meio de mudanças bruscas e desafiadoras,
Quanta gente entre nós passou por este ano enfrentando essas mudanças bruscas e desafiadoras. É uma família que chegou ao limite, ao limiar das suas necessidades, especialmente em função da precariedade dos seus próprios recursos. Uma família que enfrentou privações aos olhos de muitos. Uma família que, acima de tudo, praticou a sua fé por meio de uma dedicação e uma disposição que poucos possuem, de forma que este Natal de Jesus, ele vale muito para a vida, mesmo que sejamos apenas ou estejamos apenas vivenciando um pouco deste Natal. Eu gostaria de dividir com o seu coração o seguinte tema: Natal é vida que ensina a viver melhor a vida. O que eu quero dividir com o seu coração, com o meu coração nesta noite, é que eu vejo a minha própria vida, neste Natal de Jesus que é vida. E que muitas vezes a proposta de vida inserida nessa história, ela diverge, ela contraria as nossas expectativas. Porque todas as pessoas, de uma certa forma, querem viver a melhor vida possível, mas por melhor que seja a sua intenção, nem sempre essa pessoa consegue viver melhor a vida, ou viver o melhor da vida. Na experiência de José, Maria e Jesus, ainda nascente, nós aprendemos algumas lições. Natal é vida que ensina a viver melhor a vida. Nele, as situações são enfrentadas sem desespero algum. O que José e Maria fazem é enfrentar situações novas, inesperadas, não programadas, completamente distintas de tudo que eles haviam passado até então. De certa maneira, a vida é assim, mas o que eles fazem vai além desse enfrentamento. Eles enfrentam sem nenhum tipo de desespero. Diz a palavra que houve uma determinação do império para que todas as famílias passassem pelo censo. E José, então, que havia nascido em Belém da Judeia, se vê obrigado por essa determinação a ir até Belém para registrar-se, para alistar-se com a sua esposa e posteriormente com o próprio Jesus. Então, cada um, diz o verso 3, foram se registrar cada um na sua própria cidade. A primeira circunstância enfrentada está elaborada aqui sob o signo de uma obrigação. Mas essa obrigação é mais pesarosa, porque ela acontece em um tempo difícil. Nós temos aqui uma gravidez em fase final. E é uma obrigação civil, é uma determinação legal. Fazer o que mandam não é algo tão agradável de ser acatado. Nós não recebemos com muita alegria as ordens que vêm de cima. Essa determinação gera outra situação difícil. Nós temos aqui no quadro histórico uma virgem que tem que atravessar por volta de 145 quilômetros. Uma viagem exaustiva, pesarosa, longa, cansativa. Dá para você imaginar uma mulher grávida, prestes a ganhar um nenê, andando no lombo de um animal? Se é que José tinha animal. É mais provável que não, de tão pobre que ele era. 145 quilômetros, de Nazaré até Belém. Uma mulher prestes a dar à luz. Dias e dias de viagem. E nós estamos falando de um percurso não apenas longo, não apenas difícil em extensão, mas uma viagem também cheia de tensões e perigos. Os caminhos de Nazaré até Belém da Judeia eram caminhos e estradas marcadas pela intensa escassez de água, uma região seca, desértica. O essencial faltava nessas estradas. Além desse detalhe, as próprias estradas eram inóspitas, eram estradas mal feitas, cheias de pedregulhos, onde geralmente as pessoas levavam tombos, caíam, se feriam, se machucavam com muita facilidade. 145 quilômetros. Sem contar que era também uma região montanhosa,
região de sobe e desce o tempo inteiro. Além disto, haviam ainda nessas estradas os famosos salteadores, ladrões de estrada. Esse talvez fosse o maior dos perigos, uma viagem cheia de riscos, inclusive o risco da própria vida. Mas voltando aqui ao meu tópico, Maria e José enfrentam todas essas situações e circunstâncias sem nenhum tipo de desespero. Calma, tranquila, confiadamente. Porque de repente a sua vida e a minha vida é assim também. De repente os nossos caminhos são mudados. De repente Deus, pela sua infinita sabedoria e vontade, inaugura na sua história um novo momento. E você tem que se adaptar. Como é que nós fazemos isto? O que acontece em nossos dias? Dependendo da situação, as pessoas costumam perder facilmente o equilíbrio e entram em desespero e desesperança. Dependendo do enfrentamento e da situação, as pessoas costumam perder facilmente o humor, a alegria, a gratidão, o contentamento. Dependendo da situação, especialmente se é de risco, as pessoas costumam construir as piores expectativas, aquelas dominadas pelo pior. Mas Maria e José enfrentaram todo este conjunto de situações incomuns, marcadas por dificuldades, sem qualquer sinal de desespero, desalento, desânimo ou descrença. Isso é vida. Isso é Natal. Natal é vida que ensina a viver melhor a vida. Nele, as situações são enfrentadas sem desespero algum. Segunda coisa, nele os desconfortos são aceitos sem queixa nenhuma. Falar em desconforto em pleno dia de Natal... Queixa, lamúria, queixume, reclamação, traduzindo de forma bem popular, é o que nós mais fazemos durante todo o ano. Não sei se você possui na sua casa, quem sabe fica aí um desafio, um exercício para o próximo ano, 2018, arrume uma folhinha daquela que tem os quadrados grandes, cada dia um quadrado grande, e marque nela uma setinha, uma bolinha vermelha, todos os dias que você reclamar de alguma coisa. Começa dia 1º de janeiro. Todo dia que você fizer uma reclamação, você vai lá e põe um ponto vermelho nela. Quem sabe, lá no final do ano, você vai poder ver essa estatística absurda de como nós reclamamos da vida. E olha que nós estamos daqui a pouco, vamos comer chester, peru, frango e essas coisas saborosas. Os mais ricos comem bacalhau aí, pernil. Pernil é coisa de rico. Maria e José, diz a história, foi de Nazaré, da Galileia, até a região da Judeia. Ali se alistaram, ele levou a sua esposa, com quem tinha um casamento já quase oficializado, eles eram praticamente noivos, mas já casados, e ela estava grávida. E diz o verso 7 que ela deu à luz o seu primeiro filho. Ela enrola Jesus em panos e o deita numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no quarto de visitas. Os desconfortos são experiências inevitáveis e aguardadas na vida, sendo impossível, praticamente impossível, viver sem desconforto. E você precisa recordar do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, em Adão e Eva, quando eles são expulsos do Éden. O Senhor disse as seguintes palavras: maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada, a terra se tornou um ambiente diferente do Éden, distinto do Éden. Tudo que o Éden tinha, a terra contrariou em não ter. Tudo que o Éden oferecia, a terra agora não oferece. Dela ou nela, em fadigas você vai obter o sustento durante todos os dias da tua vida. E ela ainda vai produzir cardos, espinhos e abrolhos. Gênesis 3, 17 e 18. Ou seja, é praticamente impossível existir sem saborear esta faceta da vida, os desconfortos. O que o texto me ensina é que toda a vida, em toda a sua extensão, ela é uma experiência espinhosa. Ninguém escapa destes espinhos. Para alguns em maior intensidade, para outros em menor intensidade. Os desconfortos vêm no pacote,
Quem quer viver vai enfrentar obrigatoriamente os desconfortos. Mas eu quero listar rapidamente aqui os desconfortos lá no Natal de Maria, José e Jesus. O primeiro desconforto é a hospedagem rústica e rudimentar. Maria e José ficaram, eu vou explicar isso daqui a pouco, num ambiente completamente impróprio, especialmente para um parto, especialmente para uma criança nascer. Este ambiente não foi suficiente no coração e na vida de José e Maria para produzir e alimentar desgostos, amarguras, azedumes, descontentamentos, irritações e especialmente a infelicidade. Mesmo faltando o essencial, o aconchegante, o confortável, o agradável, Maria e José continuaram sem se queixar, sem reclamar de nada. O desconforto da adaptação. A boa exegese nos mostra que, na verdade, Jesus não ficou num curral. Esse é o equívoco que tem sido pregado por muitos púlpitos, e talvez eu e você sejamos também vítimas dessa concepção de Jesus e Maria no estábulo, né, na estrebaria, e ali alguns animais. Jesus nasceu dentro de um curral. Bobagem. Na verdade, José chegou em Belém muito antes do recenseamento, dias antes. José tinha familiares em Belém da Judéia. Dificilmente um familiar, era uma questão de honra, deixaria de hospedar os seus parentes, especialmente dentro de uma necessidade civil, onde todos sabiam que todos deveriam estar ali. José, portanto, foi recebido sim por um dos seus parentes, não sabemos quem. E existiam nas casas, naquela época, um quarto de visitas. E a palavra quarto de visitas é a mesma palavra hospedaria. Muita gente pensa que José e Maria saíram batendo rua fora, procurando uma pensão, uma pousada. Não tem nada disso. Nada disso. Talvez nem existissem pousadas, hotéis, o caso de hospedagem naquela época. Não existe nada disso. Apaga tudo isso. Acaba com esse folclore da sua cabeça. José e Maria foram para uma casa de parentes. Mas na casa dos parentes existia um quarto que era próprio para as visitas. E é este quarto que se chama hospedaria. E não havia lugar para eles neste quarto, ou seja, algum parente mais esperto chegou primeiro que José. E se apossou do quarto de visitas. E era comum naqueles tempos, as casas possuíam um pequeno quarto anexo à própria casa, que servia para acolhimento dos animais em tempos de inverno rigoroso. Os animais eram ali acomodados, e sempre havia nesses quartos uma manjedoura, um coxo, para a alimentação dos filhotes. José e Maria são hospedados neste quarto. Não havia lugar para eles no quarto de visitas, e eles são obrigados a ficar no quarto que abrigava os animais. Se tinha animais ou não, é outra história, mas tudo leva a crer que não. Especialmente porque dificilmente, mesmo que fosse cunhado, ele ia deixar a cunhada, não é? Dormir junto com cachorro, cabrito, carneiro, burro, jumento, não é? E ainda mais um bebê. Então você acaba com aquele cenário de presépio, que é tudo ilusão e folclore. Jesus foi recebido dentro de um quarto, com José e Maria. O único detalhe é que havia ali sim, esse coxo, essa manjedoura. E Maria então enrola Jesus em faixas de pano e coloca Jesus ali de forma aconchegante nesse coxo, nesta manjedoura. E esse era o lugar único que José tinha, que Maria se dispunha para receber Jesus em seu dia de nascimento. Um desconforto terrível. O desconforto que é a privação, ou a falta de limites, aliás, o limite dos recursos. José não tinha dinheiro, recursos materiais para se hospedar de outra forma, senão em casas de parentes. Aí entra aquele velho ditado: quem não tem cachorro, caça com gato. Essa foi a realidade de José. O desconforto que é a rotina. Eles tiveram uma vida simples permanentemente.
Lá na frente, anos depois, eles foram ao templo apresentar Jesus, e eles foram muitas vezes ao templo prestar sacrifícios, e José e Maria iam sempre com uma pomba ou uma rolinha, que era oferta de famílias pobres. Eles não tinham sequer um cordeiro, um bezerro de ovelha para oferecer. De tão pobres que eram, eles capturavam uma rolinha e ofereciam essa rolinha em sacrifício a Deus. E eles viveram assim a vida inteira, sem reclamar, sem se queixar. O desconforto acontece também quando Maria e José são obrigados a viajar para o Egito por causa da perseguição de Herodes. E agora você calcula que Maria e José, depois de andarem 145 quilômetros, têm que fazer agora uma viagem, provavelmente em torno de 200 quilômetros. E outro detalhe, para uma terra estrangeira. Viveram no Egito por um bom tempo. Eu sei que você talvez não tenha ganhado algum presente, talvez você gostaria de ter na sua vida, eu também, na minha vida, um pouco mais de conforto, mas quando a gente lê essa história, a gente percebe só uma coisa: nós reclamamos demais. Nós estamos com a faca e o queijo na mão e não sabemos. A gente reclama do carro, reclama do ar-condicionado que não está gelando. Quando você compra um ar-condicionado, ele gela até 16 graus. Agora, o que acontece no seu corpo é problema seu. O ar-condicionado não dá garantia nenhuma nisso aí. Mas a pessoa acha que o ar-condicionado é que não presta, mas é ela que já não está prestando mais. Nem o ar-condicionado resolve o calor dela. As pessoas reclamam de tudo, e esse Natal de Jesus, que é vida, que ensina a viver melhor, porque os desconfortos são aceitos sem queixa nenhuma. E a última história, a última lição: nele os propósitos são mantidos sem qualquer prejuízo. Nele as situações são enfrentadas sem desespero algum, nele os desconfortos são aceitos sem queixa nenhuma, nele os propósitos são mantidos sem qualquer prejuízo. O verso 7 diz que Maria deu à luz o seu primeiro filho. Ela enrola Jesus nos panos, deita numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no quarto de visitas. Apesar de todas as circunstâncias, apesar da aparente restrição de recursos, apesar de todo o desconforto, José e Maria mantêm o ritmo. Mantêm a história. Eles enfrentam. Eles dão continuidade à vida, mantêm firmes os seus objetivos, seus propósitos são sustentados, mesmo diante de tantas adversidades. O texto está dizendo que ela deu à luz ao primeiro filho, e Lucas revela esse detalhe exatamente para mostrar que ela dará à luz a muitos outros filhos, porque a vida continua. Maria teve 6, 7, 8, ou mais, 9, ou mais que isso, filhos, porque ela deu continuidade na vida, ela não ficou limitada à pobreza, à circunstância, aos problemas, muito pelo contrário, ela deu sequência, sem interromper nenhum de seus objetivos e propósitos. Isso tudo porque não faltou a José e Maria, o que tem faltado em muita gente. Eles foram perseverantes, se mantiveram firmes, decididos. A perseverança é a consequência inevitável de um espírito firme na vida. Caleb esperou 45 anos para herdar a sua terra diante de Moisés. 45 anos, ele perseverou, ficou firme esperando, ele foi perseverante. Eles foram também pacientes. O paciente é aquela pessoa que sabe suportar os tempos difíceis, que sabe enfrentar as dificuldades. Eles souberam lidar com os tempos confusos e inexplicáveis, correndo vários riscos, passando por vários apertos, suportaram bem as oscilações e exigências da vida. Não desistiram. José e Maria foram constantes. Constantes. Eles foram levados pela direção de Deus, por sua orientação. Mesmo desconhecendo aonde Deus os conduziria ou os levaria, Belém, Jerusalém, Egito, Nazaré, eles nunca mudaram o seu rumo, o seu objetivo. Aliás, há um pensamento do ex-presidente Abraham Lincoln, que ele disse o seguinte: nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio.
Eu já tive a experiência ainda como criança de atravessar rio, a cavalo. Aqueles lugares mais rasos, as pontes não existiam naquela época, as correntes eram fortes, mas existiam animais. E você subia no lombo de um animal arriado e atravessava o rio. E é verdade, quando você estava atravessando o rio, você não podia mudar de cavalo, porque facilmente você poderia cair. Assim foi o José, assim foram José e Maria. Como são as pessoas em nossos dias? Fracas, desistentes, renunciantes, desanimadas, enfraquecidas em seus propósitos, fragilizadas em seus confrontos e enfrentamentos, temerários, possuem muito medo e pavor das suas jornadas, desapontados em suas perspectivas. O Natal de Jesus é vida, vida que me ensina a viver melhor a vida, porque nele os propósitos são mantidos sem qualquer prejuízo ou dano. Eu encerro a minha reflexão dizendo as últimas palavras. O Natal de Jesus é aquele que me ensina a viver melhor a vida, exatamente porque ele é vivo em todos os seus desdobramentos. O Natal de Jesus testemunha da vida, em tudo aquilo que ela deve ser e em tudo aquilo que ela deve acontecer. A mesma vida que providencialmente fez parte da vida em Jesus, da vida de Jesus, é esta vida que Deus trouxe a nós por meio do Natal. De forma que quando nós pensamos sobre o Natal de Jesus, nós estamos pensando na vida, mas naquela vida que me ensina a viver bem melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a graça de viver sem desespero, sem reclamar das coisas e sem perder os nossos objetivos. Que Ele nos ajude. Amém.